Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele ali hospedava-se com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje veio salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas, capítulo 19. Eu fiz a leitura do texto que vai do versículo 1 até o 10, onde aqui fala sobre o encontro de Jesus com o publicano Zaqueu. Esta história, ela é um retrato fiel do que acontece hoje, todos os dias, em muitos lugares do mundo. Esta história de 2000 anos atrás, ela é um retrato fiel do que acontece todos os dias com as pessoas em relação a Jesus. Nós podemos observar que este homem, ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele era um superintendente. Ele era um homem rico, ele era um homem abastado, mas ele tinha 2 problemas, basicamente, na vida dele. Primeiro, ele era odiado pelos judeus, pelo povo de Israel, porque ele era um publicano, um chefe dos coletores de impostos. Ele trabalhava, coletava impostos e ele enviava para Roma, que era o império que dominava o mundo naquela época. Inclusive, Israel era dominado, o país era dominado por Roma, pelo Império Romano. Então, os patrícios lá, os compatriotas, odiavam Zaqueu. Por quê? Ele trabalhava como um superintendente, como chefe dos publicanos, coletando impostos e mandando para Roma. E segundo, porque ele e muitos outros tinham aquele negócio de sempre estar, vamos assim dizer, como espelho. E muitos não gostavam dele por causa disso. Mas nós vemos no verso 3, ele procurava ver quem era Jesus. É isso que me chamou minha atenção aqui. Ele procurava ver quem era Jesus. Nós temos que entender que o Senhor Jesus estava no 2º ano do seu ministério, no ano da sua popularidade, e ele despertava a curiosidade de muita gente. Muitos queriam ver Jesus. Muitos queriam ouvir Jesus e ver o milagre de Jesus. Mas nós vemos que somente a Bíblia é ela quem pode revelar Jesus para as pessoas. O Evangelho pode ser pregado no rádio, na mídia, na televisão, por muitos meios, mas a revelação pessoal do Senhor Jesus para as pessoas, ela acontece apenas pela palavra de Deus, ou seja, o Espírito Santo que vai e faz a obra. Ele trabalha de uma tal maneira que a pessoa então passa a ter revelação do Senhor,
A verdadeira revelação, não a revelação superficial de conhecimento ou de ouvir falar, mas estamos assim dizendo, da revelação pessoal do Senhor Jesus. Então Zaqueu teve uma revelação pessoal, ele teve um contato físico, um contato pessoal próprio com o Senhor Jesus. João capítulo 5, segundo escreveu o Evangelho do Senhor Jesus, o João que escreveu o Evangelho, capítulo 5, verso 39, o Senhor Jesus diz assim, as Escrituras de mim testificam, são as Escrituras que de mim testificam. Elas dão testemunho, a palavra de Deus, a Bíblia, ela sim dá um verdadeiro testemunho de Jesus. Os homens podem falhar no seu testemunhar de Cristo. Pode testemunhar na palavra de uma maneira errada ou equivocada, pode testemunhar também de uma maneira um pouco assim distorcida ou errada com suas vidas. Mas a revelação perfeita, 100% fiel de quem é Jesus, é somente a Bíblia quem faz esta revelação. Elas testificam do Senhor, a Escritura, de uma maneira fiel, perfeita, correta. Então nós vemos aqui na história de Zaqueu que ele tinha dois obstáculos. Primeiro, era uma questão pessoal. De questão pessoal. Ele era um homem de pequena estatura. Ele era um homem de pequena estatura. Muitos, veja, na época de Jesus, muitos não viam a Jesus por vários motivos. Hoje, muitos não estão vendo pelos olhos da fé por diversos motivos também. Mas no caso de Zaqueu, ele era de pequena estatura. Isso então era uma questão pessoal. E o segundo motivo por que ele não estava podendo ver Jesus era a multidão. A multidão estava impedindo Jesus de ser visto por Zaqueu. Zaqueu não estava conseguindo ver Jesus. Então era uma questão social. Então nós vemos hoje que, simbolicamente, a pequena estatura que o homem hoje não consegue ver Jesus é na sua falta de compreensão da palavra de Deus. É na sua falta de entendimento da palavra de Deus. É na sua falta de compreender a palavra de Deus. Então isso é uma dificuldade hoje. A pequena maneira de ver, de entender, impede as pessoas de terem comunhão, uma experiência real com o Senhor Jesus. Zaqueu, ele era pequeno realmente, de fato, literalmente. Pequeno. E Zaqueu tinha uma multidão que estava em volta de Jesus, então era uma questão social. Hoje também existe em muitos uma questão social que impedem a pessoa de ver Jesus. Por exemplo, o pai, a mãe, a esposa, o serviço. O próprio Senhor Jesus disse, aquele que não deixar o pai, que não deixar a mãe, a esposa, que renunciar à própria vida, que não abrir mão de tudo, não pode me seguir. Não pode ser meu servo, é o que está escrito. Muitos não abrem mão de certos valores, de certas posições, de certas convicções, socialmente falando, então eles não abrem mão. E eles então não têm uma comunhão, um contato, uma experiência real com o Senhor Jesus. Nós vemos no versículo 4 que diz a palavra que ele correndo adiante, diz que ele subiu a um sicômoro, ou seja, uma árvore, uma figueira brava, com muitos espinhos, espinhos grandes. Então, a única alternativa que ele tinha ali de momento, naquele local, para ver Jesus, era aquela figueira brava. Então ele não perdeu a única oportunidade que tinha. Então ele subiu, correndo adiante, ele subiu àquela figueira brava. Tem pessoas que estão deixando passar a sua última oportunidade, estão tendo a última oportunidade. Zaqueu nunca mais teria uma outra oportunidade. Jesus não passaria por ali novamente. Então observa que
Ele aproveitou a oportunidade, mas ele não sabia que aquela seria a sua última oportunidade. E hoje tem muitos que estão perdendo a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Tem um hino que diz: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então nós vemos, em relação à multidão que estava impedindo Zaqueu de ver Jesus. Jesus estava com a multidão atrás dele, na frente dele. Em relação a Jesus, agora eu convido você para uma reflexão. Em relação a Jesus, Zaqueu correu adiante, subiu uma figueira brava. Agora não tinha ninguém impedindo Zaqueu de ver Jesus. Agora, em relação a você, você está onde? Nesta multidão, se você meditar, você está em que local? Onde você se posiciona? Você está atrás? Você está à frente? Você está no meio? Onde você está em relação a caminhar com Jesus, a servir Jesus, a estar com Jesus? Você tem se posicionado aonde? No caminhar, no andar, no viver, no conhecimento. Você está atrás, você está à frente, e onde você se posiciona? Nós precisamos parar para meditar, para ver onde é o nosso posicionamento, em que local nós estamos. Nós temos é que estar bem junto do Senhor, bem próximo ao Senhor. O melhor lugar é bem junto dele, que nem uma multidão, que nada nem ninguém nos atrapalhe desta comunhão. A palavra nos diz aqui ainda, figueira brava. Muitos, acredite, desistiram de ver Jesus. Muitos desistiram de ver Jesus, de ouvir Jesus, de ir até Jesus, por falta de fé, por falta de interesse, ou simplesmente porque não se interessavam pelas coisas de Deus. Jesus estava entre eles, mas acredite, tinha muita gente, que desistiram de ver o Senhor Jesus. Certo dia Jesus entrou em Decápolis, em uma certa cidade com os discípulos, e lá não pôde fazer nenhum milagre. A Bíblia diz que foi por causa da incredulidade deles. E o Senhor ficou admirado que não teve condições de fazer um único milagre. Tinha esse tipo de gente naquela época. E hoje, muitos já desistiram de ver Jesus. Muitos hoje já não têm interesse no Senhor. Não se interessam pelas coisas de Deus. Mas Zaqueu não. Zaqueu não desistiu. E ele correu atrás. Você medite depois na palavra de Deus. Anote aí. Zacarias capítulo 4, verso 10. A primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 1, se você ler o versículo 27 até o 29, a Bíblia vai nos informar ali, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus escolheu, chamou para estar com Ele, na comunhão com Ele. Deus chamou as coisas vis, pessoas sem valor nenhum, de pouco valor, coisas vis. Aquelas pessoas de pouco valor hoje servem a Deus e têm muito valor para Deus. Pouco valor para o mundo, mas uma alma vale mais do que o mundo. Ainda nós podemos ler lá na primeira epístola que Paulo escreveu, dizendo as coisas desprezíveis, ou seja, descartáveis, pessoas que a sociedade não dá nada, sem valor, que são desprezíveis, que é o indigente, o morador de rua, o andarilho, o órfão, a viúva, aquela pessoa sem nenhum pingo de cultura, que está alheia à margem da vida, do caminho, apenas lutando pela sobrevivência. As pessoas que hoje a sociedade descartam.
aquelas que não são, aquelas pessoas que ninguém sente falta, aquelas pessoas que, olhando assim para ela, parece que é de pouca utilidade, de pouca serventia, aquelas pessoas que apenas lutam pela sobrevivência, que estão ali, às vezes em um asilo, num orfanato, em uma casa, uma clínica de recuperação, aquelas pessoas que não são, aquelas pessoas que aparentemente ninguém sente falta dela. São estas pessoas que o Senhor está chamando, que o Senhor está buscando, que o Espírito Santo está tomando e trazendo para a presença de Deus. As vis, as desprezíveis e as que não são. Zaqueu, ele era vil perante a sociedade, ele era desprezível perante a sociedade, e ele não era nada para aquela sociedade. Ninguém queria saber nada com Zaqueu. Mas ele subiu a fim de vê-lo, verso 4. Zaqueu não perdeu o foco, ele queria ver Jesus. Ele queria ver o Senhor. Zaqueu não ficou olhando para as dificuldades, para a multidão, para o espinho que estava ali espetando os pés, as costas ou a mão. Ele não estava preocupado com as circunstâncias à sua volta. Ele não perdeu a visão, o foco. Ele queria ver Jesus. Ele queria ver o Senhor. Feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é a jovem, o jovem que não perde o foco, que a cada dia ele tem um alvo, ele tem um propósito, ele tem um foco, ele quer ver Jesus. Ele quer ver somente Jesus. Ele quer somente olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Filho de Deus, que ressuscitou e que vive está e que reina para todo sempre. Era este que Zaqueu queria ver. Ele não perdeu o foco de Jesus. Que você não perca o foco. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa nada que aconteça contigo. Não perca o foco. Não perca Jesus de vista. A Bíblia fala em Hebreus, na carta aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Pedro é um exemplo disso. Certo dia, caminhando de madrugada sobre o mar da Galileia, estava o barquinho com os discípulos. Jesus tinha mandado que eles passassem para outra margem do rio, do lago. E ele mesmo veio caminhando naquela noite escura, apenas aquele vulto. E os discípulos, ali no barquinho, começaram a gritar, achando que era um fantasma. E ele disse, sou eu, não temais. Eles reconheceram que era Jesus, ouviram a voz de Jesus. Pedro, então, com ousadia, falou, Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir ter contigo. O mar estava agitado, as ondas estavam agitadas, mas Pedro falou, Senhor, deixa eu caminhar também sobre as águas, deixa eu ir ter contigo. Jesus convidou, falou, vem Pedro. E ele foi caminhando sobre as águas. Ele passou um pé fora do barco, passou outro pé, e os discípulos ficaram olhando. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele estava chegando, ele estava olhando para Jesus, ele estava indo. Mas a Bíblia diz que de repente, a palavra fala isso, que de repente começou a soprar o vento. Começou forte vento soprar. As ondas começaram a se empolar, começaram a ficar altas, foram crescendo. E aí ele ficou olhando para as ondas, ele ficou olhando para o lado. E de repente ele começou a afundar. E ele então fez a menor oração que existe na Bíblia. A menor oração que a Bíblia registra foi a oração que Pedro fez. Pedro fez a menor oração que tem na Bíblia. Uma oração com 3 palavras. Inclusive isso não é nem desculpa para as pessoas não orarem. As pessoas podem fazer oração com 3 palavras. Ele disse, Senhor, me socorre. E Jesus, estendendo as mãos, resgatou Pedro, salvou Pedro, segurou Pedro. Por que aconteceu isso? Porque ele tirou o foco, ele parou de olhar para Jesus e ele ficou olhando para o vento, para as ondas, ele ficou olhando para a sua volta. É perigoso perder o foco, perder Jesus de vista. E então, quando ele estava com um propósito, a fim de vê-lo, ele determinou, eu quero ver Jesus. Então ele não perdeu o foco.
quando você determina, haja o que houver na minha vida, aconteça o que acontecer, eu não quero perder o Jesus de vista. Você está fazendo a coisa certa. Você está fazendo a coisa correta. Feliz é o homem, feliz é a mulher que não perde Jesus de vista. O versículo 4 fala, porque por ali havia de passar. Zaqueu tinha certeza que Jesus ia passar por ali porque ele estava vendo, ele estava observando. Era o local daquela estrada, ele estava observando o caminho, era por ali que ele tinha que passar. Jesus passou por muitos lugares e encontrou todo tipo de necessitados. Zaqueu tinha certeza, Jesus vem vindo ali. E nós sabemos que Jesus vem também dos céus agora, dentro em breve, vem buscar a noiva, vem buscar a esposa, ele vem buscar a sua igreja, vem buscar os seus. E nós temos que nos preparar. Zaqueu se preparou porque dentro de poucos instantes Jesus passaria por ali. E nós temos que nos preparar, que dentro de poucos instantes, de alguns momentos, nós não sabemos quantos dias, Jesus vem buscar os seus. Jesus vem buscar a igreja. Então Zaqueu, ele ficou firme, convicto, porque ele sabia que por ali Jesus passaria. Então Zaqueu ficou no lugar certo. Veja, ele ficou no lugar exato, no lugar correto. Então ele estava, podemos dizer, na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Que você também se ajuste, se acerte com Jesus, com Deus, e esteja no lugar certo, fazendo a coisa certa, porque o Senhor vem até você, na sua necessidade, no seu problema, na sua luta, na sua tribulação. A palavra nos diz, versículo 5, na parte A, e quando chegou àquele lugar, olhou para cima. Quando Jesus chegou no ponto, naquele local onde estava Zaqueu, ele olhou para cima. E ele viu lá no meio das folhas, daquela árvore, aquele pequenino homem com os olhos, talvez, penso eu, arregalados, admirados, satisfeito, como quem diz, valeu a pena o sacrifício, valeu a pena os espinhos me machucarem, valeu a pena subir nesta figueira cheia de espinhos, porque eu estou contemplando Jesus. Está chegando o dia que vai valer a pena, nós vamos dizer, valeu a pena porque sofremos como cristãos, valeu a pena porque nós tivemos um encontro real com Jesus, valeu a pena e agora estaremos com o Senhor face a face. O maior desejo da igreja é ver Jesus face a face, é ver como Ele é, e a Bíblia nos diz que seremos transformados e seremos semelhante a Ele face a face. Então Jesus olhou para cima. Você sabe por que Jesus olhou para cima? Você sabe por que Jesus parou naquele ponto e olhou para cima? É fácil. É porque Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Quando você está com um problema, por exemplo, com uma dificuldade, seja lá o que for na tua vida, e você ora, você busca o Senhor, você busca a Deus, você confia no Senhor, faz uma entrega, faz uma oração, entrega o seu problema para Ele, como diz o Salmo 37, versículo 4, versículo 5. Quando você entrega o seu problema ao Senhor, quando você confia nele, você também chama a atenção de Jesus. Quando você clama por Ele, quando você pede socorro, quando você pede auxílio, quando você pede ajuda, quando você ora com fé a Deus em nome de Jesus, você chama a atenção dele também. Você chama a atenção de Jesus. O versículo 5, ainda na parte B, diz que Jesus tratou com Zaqueu. Jesus conversou com Zaqueu. Jesus quer falar conosco, Jesus quer tratar conosco. Será a disposição de querer ouvir Jesus? Será que você neste momento está com disposição para ouvir Jesus falar com você? Mas Ele quer falar.
Versículo 6. A palavra diz, ainda no versículo 5, Jesus fez uma surpresa para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Olha a surpresa. Ele fez um convite. Na verdade, foi uma ordem. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ficar na tua casa. E deu uma ordem. Desce, Zaqueu. Não precisa mais ficar sofrendo aí em cima, não. Zaqueu, você já sofreu bastante. Você já conseguiu chamar a minha atenção. Agora desce. Venha para baixo. Venha me dar um abraço. Eu quero passar a noite em tua casa. Eu quero dormir hoje na tua casa. Então Jesus também pode estar dizendo para você: venha para mais perto de mim. Então foi uma grande surpresa para Zaqueu. Hoje convém pousar em tua casa. Privilegiado foram muitos. Agora, grande privilegiado foi Zaqueu. Ele não foi apenas um privilegiado, ele foi um grande privilegiado. Por que isso? Porque ele se converteu, ele teve encontro com Jesus. Jesus foi pousar na casa dele. E essa história ficou registrada. Muitos outros que tiveram Jesus dormindo em suas casas, pousando em suas casas, comendo com eles, conversando com eles, perdeu-se na história. Mas Zaqueu ficou a sua história registrada. Deus achou por bem que essa história ficasse registrada. Ela chama muito a nossa atenção. E aí eu faço a seguinte pergunta para você, baseada aqui no verso 6. Diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Descer a toda pressa significa enroscar. Naquele tempo usava. Não era calça, naquele tempo era vestidos. Aquelas vestes compridas. Zaqueu não se importou que os espinhos enroscassem nas suas vestes, atrapalhassem, mas ele desceu, não importa se rasgou, se machucou, se os espinhos se machucaram a ele. Ele desceu a toda pressa, ele não estava preocupado com o que ele ia sofrer. Ele quis descer para ter um encontro com Jesus, para ter comunhão com Jesus, para estar juntinho de Jesus. O homem precisa descer também. Descer do seu orgulho, descer do seu eu, descer da sua vaidade, das suas convicções humanas, na sua mentalidade pequena, tacanha, humana. É descer. Zaqueu, ele desceu. E qual é a tua reação ao convite de Jesus? Ele, quando manda descer, você tem descido? A palavra de Deus diz que Jonas, a convite do Senhor, para ele levar a mensagem para Nínive, cerca de 800 quilômetros de onde ele estava, em Jope. Ele foi descer a Jope, desceu no navio, desceu no porão do navio, ele desceu do compromisso com Deus, ele desceu do convite que o Senhor fez. A Bíblia fala que Jonas desceu diversas vezes. A Bíblia fala que Sansão também, lá em Juízes, fala que Sansão desceu várias vezes. Mas são descidas que não são boas. São descidas espirituais. Mas quando a descida é para obedecer a ordem de Jesus, foi bom. Zaqueu fez o que Jesus pediu. Nós temos que fazer o que Jesus pede. Ele foi feliz, ele foi bem-sucedido, porque ele obedeceu Jesus. O versículo 7 diz, a multidão, não? Ela não viu o que Jesus fez, ou o que fez em sua vida. Então você não deve se preocupar com a opinião da multidão. A multidão, ela viu o que Jesus fez em relação a Zaqueu. Ela murmurou, ela questionou, falaram mal, que ele entrara para se hospedar na casa de um homem pecador. A multidão não vê o que Jesus faz na tua vida. Não vê. Você não tem que se preocupar com a opinião das pessoas.
Você apenas tem que se posicionar e deixar Deus trabalhar na sua vida. Versículo 8, versículo 9, versículo 10 aqui de Lucas. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, ele atuou na área mais fraca de Zaqueu. Zaqueu, ele teve consciência dos erros do passado. E quando alguém roubava, defraudava alguém, a lei mandava restituir 4 vezes mais, mandava restituir para a pessoa. Então Zaqueu se antecipou e disse: eu vou devolver, eu restituo a metade, eu pago, não vou ficar devendo nada a ninguém. Zaqueu era rico, mas esta riqueza não impediu ele de ter um contato com Jesus. Então que nenhuma área de tua vida impeça você de ter contato com Jesus, experiência com Jesus. Eu chamo a tua atenção para depois você ler com calma a primeira carta que o apóstolo, que João escreveu no capítulo 3, verso 2, e no Evangelho João também, capítulo 12, verso 21. Que você fique com esta palavra, que você fique com esta meditação, que você fique na posição correta. Não perca Jesus de vista. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e até a próxima. Paz. Fica com Deus. Amém.